dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje, pela segunda vez, você pode me chamar de Mira. Por essa vocês não esperavam, né? Pois é, nem eu. Pois é, nós vamos ter um segundo vídeo sobre as guerreiras do K-pop por motivos de eu não fiz o meu próprio trabalho. Eu fiquei tão iludida com as boy bands e com as dancinhas e com a luz e com as músicas que eu esqueci de analisar o que tem mais além do filme, porque além de curar uns 3 anos da minha criança interior, ele também tem lições mais legais sobre o assunto, que talvez pra vocês já sejam bem óbvias, mas pra mim não foi. Gente, eu tenho quase 40 anos. Quase 40 anos e eu ainda tô me iludindo por boy band. Eu não preciso Ai, quando eu falei numa ideia de você que fã de boy band não acaba, é isso. Eu fiquei tão iludida com as músicas que nem prestei atenção na mensagem. E por isso eu tô fazendo esse segundo vídeo. Eu estava na Netflix começando a assistir um filme que eu preciso assistir, porque tá no meu cronograma pra falar pra vocês, que eu nunca tinha visto, mas eu optei por assistir pela 5ª vez. Guerreiras do K-pop. E dessa vez, como eu já sei as músicas de cor, eu consegui prestar atenção na mensagem. E é uma mensagem tão cara do nosso canal que eu me senti em falta com vocês se eu não falasse de novo sobre esse filme. Em associação ao fazer exatamente o que esse canal faz, que é pensar demais em filmes, coisa que eu não fiz na primeira review. Eu tô achando isso fascinante, porque eu realmente nem pensei nisso. Eu vi várias vezes os comentários falando, cara, eu gosto muito da mensagem. E eu, pois é, eu devia ter prestado atenção na mensagem, né? Mas pelo visto, prestei bastante. Dessa vez eu prestei. Então, além de falar mais profundamente sobre o filme, eu também quero contar a minha teoria de por que esse filme fez tanto sucesso. Porque faz um mês que lançou esse filme, mais de um mês, e ainda tá no top 5 da Netflix de mais assistido. É um negócio, assim, completamente desproporcional, já que esse filme teve centavos de divulgação. Eles divulgaram esse filme um mês antes do lançamento. Aquele Electric State lá da Eleven com o Chris Pratt, eles ficaram meses, todo mundo cagou por filme. Esse, todo mundo ficou completamente hipnotizado por ele, e eu acho que eu entendi o motivo. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Esse vídeo não vai ser que nem o outro que eu fiz, que eu vou falando a história passo por passo e a gente vai analisando. Eu vou passar mais por cima e eu vou levar em consideração que você já assistiu. Se você não assistiu o filme, ou pelo menos não assistiu minha review tá aqui, vou pôr aqui, se for lembrar de pôr aqui. Se você já assistiu o filme, você vai entender também tudo que eu tô falando. O filme começa falando que por muitos anos, um trio de caçadoras cantoras estavam na Terra protegendo os humanos dos demônios. Esses demônios, eles têm o poder de roubar as almas das pessoas. Enquanto elas usam a música para inspirar pessoas e fortalecer uma barreira protetora contra demônios, que é o Humon, elas também usam de facas e espadas para defender os demônios que conseguem escapar do Humon. Quando o filme fala que esses filmes são demônios que roubam almas, na minha visão, eles estão tangibilizando as inseguranças, os medos e as culpas. Ao invés de ser um sentimento, é um demônio literal. Por quê? Porque se você deixa os demônios muito perto, eles roubam sua alma. A sua alma é o que te faz humano. E nesse contexto, te faz humano é você ter esperança, você ter conexão com outros humanos e você ter criatividade para viver. E na minha visão, o Humon, então o Humon nada mais é do que um senso de inspiração coletiva. As meninas, elas inspiram os outros a se inspirarem, a se conectarem entre si, a serem pessoas melhores, a ter um bem maior, e por isso elas conseguem caçar demônio. É quase como se fosse uma versão lúdica da inspiração criativa que a gente tem, sabe? Então elas estão literalmente matando os demônios daquelas pessoas que elas se inspiram. E quando todo mundo se inspira junto, é como se uma barreira protetora impedisse que os demônios atacassem as pessoas. O que é sensacional, o que é tão a cara desse canal, né? Criatividade, inspiração, vulnerabilidade. Eu esqueci de tudo isso, eu tô indignada comigo mesmo. Mas tá, seguimos. Mas pelo que parece, até a formação da Celina, que é a tia da Rumi, manter o Humon significava disciplina, significava parecer forte acima de todas as coisas e buscar constantemente um estado de perfeição, que é quando o Humon fica dourado e quando você chega lá você não vai precisar mais fazer nada. Então, isso está funcionando muito bem até que nós temos a Rumi. A Rumi é meio demônio. Então, não tem como você buscar um estado de perfeição constante se a pessoa que você está treinando já nasceu meio errada. Ela já é 50% tudo que vocês odeiam como caçadora. Então a Celina fez o que ela podia dentro do que ela sabia, que ela traumatizou a Rumi em direção ao medo. Ela falou, filha, você é metade demônio, isso significa que você é metade errada, então vamos esconder essa metade errada? Não vamos mostrar pra ninguém, não. Guarda, põe uma jaquetinha. Não vai sair com as amigas de regata. Põe uma roupinha. Já te ama do jeito que você aparenta agora e não quem você é. Porque
essa é a maneira como ela entendeu, essa é a maneira como ela aprendeu. E elas estão vivendo uma vida faceira, estão matando os demônios, estão tendo sucesso, cada show que elas fazem, muita inspiração acontece, o Mon fica azulzinho, fica fortalecido, e elas estão prontas para lançar uma música que vai ser a música que vai selar o Mon, que o nome da música é Golden. Só que o problema é que essa música, ela é uma bela mentira pra Rumi, porque a música fala que agora ela não vai mais mentir, ela vai brigar como ela merece brigar, ela não vai se esconder mais, agora ela vai mostrar quem ela é. E é literalmente o que ela não está fazendo. Então a voz dela começa a falhar. Porque se tem uma coisa que é constante nesse filme, é como as meninas são apaixonadas e sinceras com os fãs dela. Você não vê elas fazendo qualquer coisa para enganar os fãs, para ludibriar, para iludir, para mentir, para enganar. Então quando a Rumi começa a cantar que agora ela não vai se esconder e não vai mais mentir, a voz dela começa a falhar, ela não consegue cantar. E a comunicação das meninas com os fãs é tão grande que todos os demônios que chegam, eles são destruídos imediatamente. Então, o satanásão lá de baixo, o Guana, demônio fogo. Ele tá puto porque nenhum demônio mais consegue trazer almas pra ele. Aí aparece o seu Jinu. Jinu é mais belo que todos, ele canta uma música ótima, porque ele canta muito bem, e ele propõe a ideia de surgir uma boy band que faça mais sucesso que as meninas e ganhe elas no mesmo terreno de batalha. Nesse contexto, os meninos são a voz da distração. Sabe quando você fala, nossa, eu preciso fazer isso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que evoluir. Ou eu posso ficar 6 dias jogando pra alguma coisa. Tão bonita aquela coisa. Esse é o trabalho dos Saja Boys. Eles vão distrair as pessoas pra eventualmente ter um grande momento onde eles vão pegar as almas de todo mundo. E dá tanto certo que deu certo comigo, né? Esqueci completamente da mensagem. Eu tava tipo, mas Soda Pop. Eu ouvi Pequeno Guaraná, tá? Pequeno Guaraná é muito legal. Só que Soda Pop foi a primeira, tá no meu coração, eu não consigo largar. Enquanto a Rumi tá ensaiando a música e tentando fazer a voz dela voltar, que eles vão até naquele doutor que é ótimo, e que o doutor olha pra ela e fala, pra você tratar sua voz, você precisa tratar seu todo. Só que ele tenta olhar o todo, ele só vê barreiras, então não tem como ele consertar a voz dela porque ele não consegue acessar ela, porque ela tá fechada nisso. Tá em desespero sem voz, Saja Boys aparecem, sendo lindo, sendo a distração mágica e perfeita, e eles começam a fazer muito sucesso imediatamente. E quanto mais sucesso eles fazem, mais a barreira do Kumon vai abrindo buracos, mais demônios vão aparecendo, e elas decidem fazer uma coisa, elas decidem fazer uma música de diss track, que é uma música de treta. Eu quero tretar com outra banda, vou fazer essa música tretando com eles, se pá, eles tretam de volta, e a gente tem um field e consegue muitos alcances nisso. O que acontece? As meninas não entenderam ainda que não dá pra você ganhar do ódio com mais ódio. Enquanto elas estavam fazendo o trabalho delas, sendo felizes, cantando, inspirando, fazendo o melhor que elas podiam pros fãs, tava indo tudo bem. Agora elas estão indo pro buraco porque elas falaram, não, a gente vai fazer uma música que demonstre mais ódio ainda por eles do que eles têm pela gente. A gente odeia os demônios. Só que não tem como você odiar uma pessoa em direção à bondade. A única maneira de você resolver o ódio é fazer o oposto. O que é desgraçado, eu sei, não tô mandando você fazer o oposto já. Tô dizendo que é assim que funciona. Não tem como você tirar sua insegurança fazendo outras pessoas inseguras igualmente. Você pode se sentir contente porque outra pessoa está se sentindo como você se sente, mas nenhum dos dois vai deixar de ser inseguro. Não é assim que funciona. Inclusive, até o Jinu fala isso quando ele tá no meet and greet com as meninas. Ele fala que se dependesse de ódio, o demonião do fogo já teria morrido há muito tempo, porque tem muita gente que odeia ele. Elas demonstrarem o ódio que elas têm, a raiva pelos demônios, não ajuda em nada, não fortalece. O próprio Jinu falou isso pra ela. No momento que os Saja Boys estão brigando com as Huntrix na casa de banho, o Jinu descobre que a Rumi é, na verdade, meio demônio. E ele faz uma coisa que é completamente inesperada. Ele protege ela dos outros. Que é uma atitude que mostra um pouco de quem ele é como pessoa, e é uma atitude que desgraça a cabeça da Rumi. Porque ela fica, por que ele me ajudou? Não faz sentido ele ter me ajudado. Os demônios não são as piores pessoas do planeta? Por que ele me ajudou? Ele fez o oposto do ódio. E o oposto do ódio desgraçou a cabeça da Rumi. E daí depois ele chama o tigre dele, fofo, com o passarinho de chapéu dele, pra chamar a Rumi pra se encontrar, e eles têm uma conversa que também é muito reveladora, muito sincera, porque ele fala, como é que você não tá ouvindo as vozes, já que você tem as marcas? E ela fala que não escuta nada, e ele explica que tudo que os demônios fazem é sentir culpa, sentir ódio, sentir medo, sentir vergonha, e o que segura eles no inferno são as vozes na cabeça deles, falando como eles nunca vão ser o bastante, que tudo que eles estão fazendo é errado, e que ninguém gosta deles, e que logo todo mundo vai descobrir quem você realmente é. Então, seguindo a minha interpretação, você perde a sua alma quando você se entrega pra culpa, pro medo e pra vergonha. Porque foi isso que aconteceu com o Jinu. Ele deixou que as vozes dominassem ele. Tanto que quando ele desce pro inferno, o demonião fogo fala pra ele, olha, tem uma moça lá em cima que ela tem as minhas marcas, mas ela não obedece aos meus comandos. Ela tem a marca, mas ela não aprendeu a ouvir a voz do satanásão. Ela tem um novo conjunto de culpa criados pela tia dela. E uma coisa que eu acho interessante em relação às marcas é porque em inglês eles usam o termo pattern, que também pode ser usado
como a palavra padrão. O padrão seria aquilo que sempre foi. Você continua fazendo aquilo porque é o seu padrão, porque sim, então seus padrões são quase seus hábitos. São quase a maneira como você decide escolher viver a vida todos os dias. Então, o padrão lembra os demônios que eles são assim e não tem mais o que fazer porque essa é a vida. E eu gosto muito desse aspecto da tradução, sabe? Porque sim, são marcas, sim, são cicatrizes. Também funciona cicatrizes daquilo que te machucou ou que você causou mal e por isso você vê o tempo todo com marcas também, marcas das coisas que você fez, das coisas que você sente, das coisas que você é. Mas o padrão eu acho interessante por ter esse sentimento de permanência. As marcas são quem você é o que você fez e o que você vai continuar fazendo. É uma representação externa de tudo que você tem medo por dentro. Então, quando a Rumi tem medo de mostrar as marcas dela, ela tem medo de mostrar aquilo que ela sempre foi, que ela sempre é. E quando as pessoas verem isso, elas vão querer fugir dela. Tanto a Rumi quanto o Jinu, eles vivem dentro do princípio do medo. Os padrões para o Jinu é para lembrar aquilo que ele fez. Ele olha para as marcas, as vozes vêm na cabeça dele e ele só consegue ficar preso naquele momento que ele errou forte. Ele errou muito, mas naquele erro e ele não consegue sair do lugar. Enquanto isso, a Rumi nasceu com essas marcas. E ela vive ansiosa para poder viver o momento que elas forem embora e ela vai, enfim, poder ser feliz e viver. É uma exemplificação muito legal do que são as nossas experiências de vida, aquilo que nós passamos, sabe? Que podem ser ou não marcas quase visíveis para as outras pessoas. Essa conversa em que ela vê um demônio falando com ela fluidamente, contando todos os medos dele, contando como ele foi parar no inferno, que foi tentando ajudar a família dele, ela tá tipo repensando tudo. O que faz criar uma distância entre as meninas, porque agora ela tá olhando para os demônios como se talvez eles tivessem sentimentos, como se eles talvez fossem mais do que destruição. E as meninas não, elas estão no mesmo rolê de destruição de todos os demônios. Então elas vão se separando por opiniões, tanto que a Rumi tá sozinha tentando corrigir a letra, porque ela tá achando que a letra é muito odiosa, do Takedown, que é a música de treta. Ela tá achando muito odiosa a música, mas só que ela tá sozinha no quarto tentando corrigir a letra, ao invés de fazer isso com as meninas. Porque até agora elas estavam fazendo todas as músicas juntas. Dessa vez ela tava sozinha reescrevendo. E fora que reescrever nem o papel dela. Quem reescreve as coisas é a Zoe. Então ela tá realmente se distanciando das meninas. O medo dela tá afastando as melhores amigas dela. O ponto alto desse distanciamento é quando elas estão tentando ensaiar pra música do Takedown e a Rumi fala que não tem como. Não tá, eu não posso cantar essa música é muito odiosa, não faz sentido pra gente cantar essa música odiosa. E as meninas falam, mas a gente sente ódio mesmo, tem que odiar. E enquanto as meninas estão discutindo sobre o fato da Rumi, ao invés de falar as coisas pra ela só tá se afastando, tipo, um dia antes de lançar a música, ela fala que não gosta da música, sabe? Os três têm que continuar matando uma pá de demônios ao mesmo tempo. Depois desse momento de brigar com demônios em cima do metrô, as três meio que se afastam. Uma coisa que eu falei no Tura Review, que eu amo nesse filme, que ao invés delas aumentarem esse rancor, decidirem fazer cada uma música solo, que é o que poderia acontecer, sabe? Cada uma decidir fazer uma música de ódio diferente. Todas essas coisas que normalmente tem em filme pra continuar mantendo a atenção, dessa vez não. As três sentam juntas e as três se comunicam. E elas falam a verdade e elas são vulneráveis umas com as outras. Lembra que eu falei que a Celine ensinava, olha, ninguém sente nada aqui não, tá? Ninguém é fraco. Sentimento é coisa de demônio. Guarde isso pra dentro, sejam fortes, umas até com as outras. E naquele momento as três falam a verdade e as três se abrem pra uma vulnerabilidade, porque conexão, não existe conexão sem vulnerabilidade, né? E além da Rumi falar que eles não deveriam combater ódio com ódio, a Mira também fala que ela sabe que ela é uma pessoa difícil de lidar, que ela é briguenta, que ela é intransigente, mas quando ela tá no grupo, ela sente que ela pode ainda ter direito a ter uma família, ter direito a ser amada, mesmo sendo uma pessoa às vezes difícil de lidar. Daí a Zoe fala também que a vida dela parecia uma insanidade, parecia que ela nunca ia se sentir aceita, até o momento que ela conheceu as meninas. Então, ao invés delas continuarem o argumento e piorar a situação, elas se conversam diretamente, falando o que a outra sente, e as três decidem que elas vão cantar Golden no Idol Awards. E mesmo já ter feito as pazes com as meninas, ela vai encontrar o Jinu mais uma vez. É a hora que eles cantam Free, que é uma música ótima, que também segue o mesmo princípio. O Jinu consegue entrar em contato com a humanidade dele de novo, e a Rumi, pela primeira vez, consegue conversar com alguém sem ter uma mentira nas costas. Então ela fala, quando eu converso com você, minha voz não desaparece, porque eu tô sendo verdadeira comigo mesma, eu tô sendo
verdadeira com você. E daí eles cantam Free, que é uma ideia de, tipo, que eles só vão consertar a vida se eles aprenderem a lidar com o passado, até que o passado não se torne mais tão pesado. Isso eles cantam no céu, é super bonita, perfeita, eu amo essa música. E nesse momento eles combinam que o Ji-Nun vai ajudar ela. Só que daí no Idol Awards, que é no outro dia, ele já tem o plano dele, né? A Rumi começa a solar a Golden, as meninas saem um pouco para depois voltar pro palco. Nessa hora, os demônios iludem as meninas a saírem de perto do palco e a Rumi fica sozinha. 2 demônios disfarçados de Mira e de Zoe aparecem no palco. E naquele momento, quando ela tá no palco sozinha e os demônios disfarçados de Zoe e de Mira aparecem, tudo que ela mais temia na vida dela se realiza de uma vez só. As melhores amigas irmãs dela descobrem quem ela é de verdade, de um jeito completamente humilhante, e elas cantam Takedown, que é pra derrubar os demônios, como se ela fosse o demônio que precisava ser derrubado. E elas fazem isso, num lugar seguro, sabe? No palco, que é onde elas são felizes. E quando as meninas voltam, as meninas descobrem que ela também é parte demônia, e elas ficam muito magoadas por não saber a verdade, e elas ficam amedrontadas, porque elas aprenderam que demônios não têm sentimentos e não merecem viver. Então elas saem correndo, não deixam a Rumi atrás. E a Rumi, que agora chegou no zero dela, tudo de pior que ela imaginava aconteceu com ela naquele momento, vai conversar com a Celine e falar: Celine, você devia ter me matado desde o começo. Toma aqui a espada, pode me matar. A Celine fala que não consegue. Ela prometeu que ia manter vivo tudo que tivesse relação com a irmã dela, mas ela não sabia que seria uma criancinha demônio, e que ela fez de tudo, mesmo sabendo que aquela criança era metade demônio, pra ajudar ela a ter uma boa vida, ensinou ela as coisas. O que ela fez, na verdade, foi traumatizar a Rumi pra vida. A resposta era tipo: se esconda, não demonstre fraqueza, não conte para suas melhores amigas de vida. Elas não podem saber porque não tem nada de bom em demônios, os demônios são demoníacos. Então ela cresceu com esse peso de ter que se esconder e saber que parte dela é tudo de errado que existe no mundo. E a Celine segue no plano dela, fala tipo: não, vamos pôr um casaquinho, vamos esconder isso, vamos falar pras meninas que foi uma ilusão, você foi enganada. Ela fala: eu não quero mais mentir. Por que você nunca me amou? Ela: eu te amei. Não, por que você nunca me amou por inteira? E daí o Romum começa a abrir buracos enormes, assim, e ela fala: não, a gente precisa continuar do jeito que tá. Para de chorar, vai falar com as meninas, porque só assim a gente vai conseguir o tal do Romum dourado, que significa perfeição. E a Rumi fala: se é pra ter Romum desse jeito, melhor que não tenha. Se eu vou ter que ficar a vida toda mentindo de quem eu sou, se eu vou ter que esconder uma parte importante de mim, eu não quero mais que seja desse jeito. E daí, nesse momento, quando a Rumi para de ignorar todas as coisas que aconteceram com ela, porque ela foi vítima da situação, né? Ela não quis ser demônia, ela não cometeu um erro, ela viveu as consequências dos erros de outras pessoas. A única coisa que ela fez de errado foi mentir, mas mentiu amando da tia dela, que falou que ela é metade de tudo de errado que existe no mundo. Naquele momento, ela decide aceitar os erros que ela cometeu, aceitar as consequências dos erros dos outros, que foi basicamente o que trouxe ela à existência, e abraçar as marcas que ficam. Ela entendeu que tudo que aconteceu na vida dela tem importância para quem ela é agora. As marcas significam lembranças, mas as marcas não definem quem ela é. Aquilo nunca vai sair dela, mas aquilo não significa mais que ela é fruto do erro da mãe dela ter namorado com um demôniozão bonitão. Naquele momento, ela entende que tudo que aconteceu na vida dela foi necessário para ser quem ela era. Eu ter sofrido um bullying fudido na igreja foi o que me fez resolver me importar com comunicação, porque eu tinha a impressão que as pessoas não entendiam o que eu tava falando. O fato de eu ter começado a fotografar sem um centavo no bolso, sem apoio de ninguém, só com a câmera e um sonho, fez eu ter que procurar aprender isso sozinha, e foi um satanás. Meu Deus do céu, como foi infinito aprender a fotografar. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não entendia nada de teoria de fotografia, eu não entendia nada de nada. E isso em 2009, 2010, não tinha tutorial, mal tinha YouTube. Então eu fui achando uns arquivos de torrent em inglês, uns livros de 400 páginas, tudo em inglês. Não era bom inglês naquele tempo. Aula em VHS, eu achei para baixar aula em VHS, que ensinava a você a fotografar com câmera de filme. E foram 2 anos de pura tortura. Mas só que eu ter que passar por esse momento me deu uma profundidade técnica que é muito mais difícil de encontrar agora. Porque quando você fotografa com filme, você tem 24 ou 36 poses, que são 36 fotos. Num casamento, você tem que saber muito bem o que você tá fazendo. Porque se você não souber, você caga com o casamento inteiro e não tem como ver a foto e não tem como fazer de novo. Os professores que eu aprendi fotografia, que são os que eu achei na internet, eles me obrigaram a ter um senso crítico muito grande e me obrigaram a entender muitas coisas. Foi horrível? Foi sofridíssimo. Eu chorei muito aprendendo fotografia. Eu, a câmera, o manual da Nikon, assim, e um vídeo, e eu chorando, porque eu não conseguia entender nada. Ficar se remoendo por coisas que deram errado na sua vida não te leva a lugar nenhum. Aceitar que elas são o motivo de você ser quem você é, o que é hoje, faz você ser livre. E é isso que o filme tá falando, é isso que a Rumi tá falando. Que agora ela é
livre. O filme todo, todas elas estão muito bem arrumadas, o tempo todo. No final do filme, a Rumi chega com o cabelo todo desmanchado, chega sem a roupinha completa, cansada, com a cabeça baixada, ela não tá com postura de idol, e a cidade inteira tá completamente hipnotizada pelas vozes, que falam exatamente aquilo que vai te desgraçar a cabeça, e todos eles estão hipnotizados pelas vozes, pela culpa, e agora eles estão no grande lugar para ouvir. Infelizmente, os Saja Boys serem muito encantadores e conquistarem muito bem. Eu acho muito difícil falar mal deles, mesmo eles sendo os demônios da insegurança na nossa cabeça. Então, quando ela chega e tá todo mundo escaralhado da cabeça, ela não está no mesmo nível de qualidade que os meninos estão lá em cima. Eles estão voando, num fogão. Então, quando o demôniozão começa a falar com ela, você não tem mais grupo, não tem mais Romão, não tem mais nada, você tá sozinha, não tem nada que você possa fazer. Mas como ela entendeu quem ela é e entendeu que as marcas são importantes para ela também, ela começa a se abrir e ser vulnerável e falar com as pessoas. Ela totalmente vulnerável começa a cantar uma música que ela é o oposto de Golden, se vocês prestarem atenção, porque o Golden é tipo, nós somos sensacionais, nós vamos só brilhar, a gente só vai ser aquilo que a gente é. A música do Golden fala que é hora de brilhar, de encantar, de viver um momento sem mentiras. Enquanto nessa música ela fala que elas se quebraram em milhões de pedaços, que elas são covardes, elas são medrosas, elas podem não ser heroínas, mas elas ainda são sobreviventes. Então é uma música muito, muito vulnerável, é muito o oposto de todas as outras que elas fizeram, onde elas têm confiança, que são quase um reflexo do que a Celine falava. Nós somos tudo isso. E as músicas refletem isso. Essa última música não. Essa música é, olha todas as coisas que nós não somos, mas a gente continua juntas igual. E é isso que fortalece as meninas. É isso que fazem elas se encontrarem. Não é o fato de elas serem perfeitas, mas é o fato delas terem marcas e mesmo assim elas quererem continuar juntas e fazendo o melhor. Elas falam na música que muito tempo elas gritaram em silêncio, ouvindo apenas as vozes dos demônios. Mas agora elas sabem que elas não estão sozinhas. As meninas se unem pra lutar contra o demôniozão de uma maneira linda e mágica, é bem bonito. E a força da Rumi está acima de tudo em ser ela mesma na frente de todo mundo, indiferente do que os outros pensam. Isso inspirou as outras Huntrix a se juntarem a elas, que inspiram o resto da população. E que, por último, inspiram o Jinu. Porque quando a Rumi tá tentando ganhar no soco do demôniozão, ela é fraca. Mas daí o Jinu olha pra ela e fala, você me libertou, por isso a minha alma é sua. E da alma dela fica mais forte ainda com a alma. A minha teoria é que o Jinu, ele não é um demôniozão. Ele é alguém que o grande demônio do fogo convenceu que ele é um demôniozão. Quando ele começa a ter um relacionamento com a Rumi, ele vai entendendo quem ele realmente é. Ela fala, ó, você errou, eu sei que você errou, fazendo isso com sua família. Mas você não é só isso. Ele só está preso no reino do demôniozão do fogo porque ele acredita nas vozes. A Rumi dá uma abertura para outras coisas para ele ouvir e isso faz com que ele se liberte. Eu acho que o Jinu e provavelmente vão ter outros que estão presos à crença de que eles têm culpa e que eles têm que sentir vergonha e que tá tudo errado, não tem mais volta. E tem os demônios mais caricatos, que eles são realmente uma representação física das nossas inseguranças diárias. Acho. Então ele entrega a alma pra ela fica mais forte, com mais espadona. A força delas fortalece o pessoal que tá assistindo na arquibancada, e por isso elas ficam mais fortes ainda, o que faz eles ficarem mais fortes e cria um grande poder. Porque é isso que é o legal da inspiração, é que é um negócio contagiante, e ele só multiplica. Você não pode ter um excesso de inspiração. E um fortalece o outro, então é uma experiência coletiva. Então não é só elas que destroem os demônios da insegurança. É a Rumi demonstrando vulnerabilidade, recebendo apoio das outras Huntrix, elas demonstrando vulnerabilidade para a multidão retornando essa vulnerabilidade com apoio, o Jinu entendendo que ele é livre, também dando poder e um alimentando o outro, e é isso que faz o demôniozão da insegurança ir embora. É a vulnerabilidade, é o relacionamento e é o apoio mútuo. E esse movimento todo fortalece o Romão, que nada mais é que uma grande barreira de inspiração e de confiança, de autoconfiança em ser você mesmo, que as meninas inspiram os outros a terem. E a inspiração que elas causam volta para elas em formato de poder. Esse filme ele fala sobre aceitar defeitos, sobre perdoar os erros dos outros, perdoar os seus próprios erros e a importância da sinceridade e da vulnerabilidade para que relacionamentos de sucesso aconteçam. E eu acho que isso me pegou dessa vez que eu assisti, porque essa vozinha da insegurança, ela é uma das coisas
mais presentes na minha vida inteira. Vocês falam como eu sou confiante, como eu não tenho medo de me expressar e ser quem eu sou. Eu tenho muito medo. Eu tenho constantemente medo. Não tem um vídeo que eu não tenha uma enxurrada de pensamentos assustadores na minha cabeça. Todas as vezes. Esse vídeo, nossa, eles vão achar que eu tô sendo repetitiva. Nossa, eles vão parar de me assistir porque eu tô fazendo isso. Eu sei que vocês não demonstram nada disso. O que eu recebo só de vocês é amor. Mas todo vídeo que eu imagino de fazer, eu tenho que lutar como se fosse 3 vozes falando na minha cabeça a mesma coisa. Você não tá fazendo certo, eles não vão te entender, você vai ser cancelada, todo mundo vai te odiar. Constantemente. Essa é a minha vida, gente. Essa semana eu ouvi quase um grito no meu ouvido. Quando eu fiz o Você Já Foi à Bahia, eu fiz aquele vídeo me cagando de medo, porque eu tava com medo de ter errado alguma coisa, de eu não ter aprendido direito, de as pessoas acharem que eu não tô me esforçando bastante. E eu estou constantemente lutando contra as vozes da minha cabeça, me mandando fazer aquilo que é absolutamente mais confortável. Eu sei que vocês gostam de mim do jeito que eu sou, eu sei que isso. Mas, gente, é extremamente desconfortável fazer as coisas, sinceramente. E me abrir para vocês e falar das coisas que eu não compreendo. Fazer um filme e falar, gente, eu não entendi esse filme. As vozes, elas vão continuar lá. E elas continuam na minha cabeça o tempo todo. Cada vez que eu lanço um filme de menininha, eu falo, nossa, eles vão te odiar, né? Eles vão encher, vão falar que você não entende. Cada vez que eu penso num conselho, eu falo, mas você acha mesmo que você sabe o que você tá falando? Porque você tirou da onde essa informação? Você estudou bastante pra saber essa informação? Porque eu acho que você não estudou bastante. Eu acho que você devia estudar mais. Tem pessoas que sabem mais do que você. Talvez seja errado você falar isso. Cada roteiro que eu escrevo é uma constante briga comigo mesma, falando que nada vai dar certo nunca e vai ser esse vídeo que todo mundo vai perceber que eles estavam errados, que não é... Eles vão perceber quem eu realmente sou. Cada vez que vocês me elogiam, o primeiro pensamento pensa, será que é isso mesmo? Será que você tá fingindo? Será que você é boa pessoa assim ou será que você é uma personalidade? Na verdade, você é uma pessoa narcisista que criou uma persona de boa gente pra que as pessoas gostem de você, mas na verdade você é uma pessoa péssima. E fora toda a parte da confusão mental, gente, minha cabeça é um caos. Dá tanto trabalho organizar certinho para fazer um pensamento, porque as informações, elas vêm fora de ordem na minha cabeça, e daí tem que colocar em começo, meio e fim. Parece que eu não tô fazendo direito nunca. Parece que tá sempre faltando alguma coisa. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, eu tenho que ligar pra uma delas e falar. Eu preciso falar o que eu falo todo mês. Que nada faz sentido, parece que tudo vai dar errado, e em algum momento eles vão descobrir que não sou tudo isso e que... E eu sei que parte disso tem a ver com uma crença limitante minha, que ela é realmente limitante e ela é maldosa. E eu vou falar pra vocês, mas não peguem isso como exemplo, porque ela é realmente sofrida. Mas eu sempre me fixei a ideia de que se eu fizer alguma coisa boa e ficar feliz com essa coisa boa, eu não ganho nada. Mas se eu fizer alguma coisa boa e imediatamente ver tudo que tiver errado pra eu poder evoluir na próxima, pelo menos eu vou estar ganhando alguma coisa. Eu não sinto benefícios em ficar feliz pelo que eu fiz, em si encontrar os defeitos para eu poder ser melhor. E eu sei, perfeccionismo, acabei de falar mal do perfeccionismo, que a importância é a vulnerabilidade, você estar aberto ao defeito, estar aberto a errar. Mas ao mesmo tempo que eu acredito nisso, as vozes estão lá comigo pra cacete. Meu pai amado, nossa senhora. Essa semana foi meu pai. Então, se você tem as vozes, você tem as inseguranças, você tem todo esse BO, você tem medo de fazer as coisas, medo de dar tudo errado, as vozes, elas não vão diminuir, a não ser que você faça um tratamento qualificado. Mas eu fiz. E eu tenho que constantemente ficar lembrando que tá tudo bem, que não é o fim do mundo. Eu tenho que me lembrar disso ativamente. Eu tenho que ligar pro amigo e falar as coisas, falar, Neura, olha pro teu canal, olha o tanto que você cresceu, faz sentido o que você tá pensando. Não deixem que as vozes atrapalhem o crescimento de vocês. Não deixem que as vozes evitem de vocês de conseguirem relacionamentos. Não deixem que as vozes limitem vocês de ser quem vocês realmente são. Todas as vezes que eu gravo vídeo aqui, vocês podem ter certeza no coração de vocês que eu estou morrendo de medo. Medo. Apavorada. Toda semana. Mas depois que eu gravo os vídeos, todas as vezes eu fico feliz, eu fico satisfeita e eu fico completa. Então vale a pena. Vale a pena não escutar os demônios da insegurança. E respondendo a minha pergunta, por que esse filme ele é tão amado, é porque esse filme deixa você inspirado. São poucos os filmes que fazem você se sentir como se você pudesse ser uma pessoa melhor. Como se a vida tivesse sentido, como se você tivesse esperança. Esse filme, ele conseguiu fazer que o Romum adentrasse nas casas das pessoas assistindo, te dando um lençol de cobertura, fazendo você se sentir inspirado a ser uma pessoa melhor, inspirado com as músicas, inspirado com a qualidade
qualidade da história, inspirado com a qualidade do roteiro, inspirado com os figurinos. E desde quando eu comecei no YouTube, eu nunca vi uma comoção tão grande de inspiração. Vocês me mandam, eu vejo todos os desenhos que foram feitos, as histórias que foram tiradas em muito pouco tempo, tá? Esse filme tem um mês. Pessoal fazendo animação, pessoal fazendo cosplay, pessoal imitando as pessoas, aprendendo as coreografias se vestindo igual, os meninos aprendendo a fazer a maquiagem igual, fazendo a roupa. Então, esse é um filme que ele inspira as pessoas a serem mais criativas. É um filme que inspira as pessoas a quererem demonstrar o seu gosto com as pessoas. E é um filme que inspira a gente a se unir, porque eu fico tão feliz de participar de uma trend dessa. É tão bom sentir parte de um grupo que tá muito feliz com alguma coisa. As Huntrix fizeram um trabalho muito melhor, porque elas uniram todos nós que gostamos desse filme na realidade. Elas ultrapassaram as lentes com o rumo mágico delas. E é por isso que esse filme é tão especial, porque você sai dele inspirado. Mas me conta nos comentários, tem algum filme que faz vocês se sentirem inspirados? Além, claro, das guerreiras do K-pop? Conta pra mim nos comentários, eu quero saber os filmes que fazem você se sentir pronto pra dominar, matar todos os seus demônios. Se você gostou desse vídeo, parte 1.2, falando sobre as guerreiras do K-pop, curta esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, eu sou super legal. E se você gostou muito dessa segunda parte, pega junto com a primeira parte e me mostra pra alguém. Mostra, olha essa menina empolgada com o desenho animado, quase chorando com esse desenho. Não esquecem de dar uma olhada na minha descrição, tem um grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do meu canal, você pode ser membro do meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.